Bem-vindos ao curso Jaguar. Essa aula aqui vai ser bem legal. Na aula 132 e 133, eu demonstrei uma técnica utilizando o vetor MSHTA, que é um binário legítimo do próprio sistema Windows. Tanto a 132 quanto a 133 se encaixam no primeiro passo de uma exploração, que é a entrega do pacote. Nesta aula, eu também quero focar nessa entrega. Vamos construir um ambiente de rede com aparência realista, simulando como se fosse o Wi-Fi gratuito de um shopping, chamado Netcat Shopping. A ideia é a seguinte: temos o nosso shopping e nele um cliente, chamado Ricardo. O Ricardo está na praça de alimentação com um notebook Windows 11. E ele claramente quer se conectar a algum tipo de rede, quer ter acesso à internet. Então o shopping ele disponibiliza uma rede. Agora também temos um atacante nesse shopping. Ele está com um dispositivo Alpha AC1900, que é um dispositivo realmente muito poderoso. E ele identifica que o shopping disponibiliza uma rede chamada Netcat Shopping Free Wi-Fi. E ela é dual band, ou seja, ela também é 2 GHz e 5 GHz, dependendo da localidade do cliente. Ele tem 3 escolhas. A primeira, pode tentar derrubar essa rede. A segunda, expulsar todo mundo dela e subir uma nova. E a terceira, simplesmente subir uma outra rede ao mesmo tempo. Vamos optar pela opção de subir uma segunda rede, também chamada Netcat Shopping Free Wi-Fi. Tanto a rede do atacante quanto a do próprio shopping tem Captive Portals, ou seja, é necessário realizar algum procedimento de login ou verificação para o dispositivo ter acesso à internet. Muito provavelmente você já deve ter em algum lugar batido com um Captive Portals. O Ricardo, então, com seu notebook, irá capturar 2 redes com o nome Netcat Shopping. Aqui entra diversas abordagens. Por exemplo, se a rede do atacante estiver com um sinal melhor, o Ricardo provavelmente irá clicar nela porque ela está em primeiro, o que é muito provável. O atacante pode, inclusive, alterar as antenas do seu adaptador Wi-Fi para antenas com mais dBi, com mais potência, alcançando um território maior na praça de alimentação. Normalmente, em uma praça de alimentação de um shopping, a rede Wi-Fi deles tem um sinal um pouco inferior. Então, se um dispositivo como o Alpha, com antenas poderosas, estiver disponibilizando uma rede naquele setor, naquela localidade, muito provavelmente o sinal estará melhor. Hipoteticamente, Ricardo escolhe a rede falsa, abre o Captive Portals e encontrou um botão para conectar. A interface, ela parece muito bem feita, com o logo do Netcat Shopping, cores profissionais e o domínio mostrado no navegador é netcatshopping.com. Ricardo, sem desconfiar, vai clicar em fazer login e bum, aparece uma mensagem dizendo que é necessário verificar a compatibilidade com o dispositivo e tem um botão de iniciar verificação. Embaixo um comentário dizendo que é necessário fazer isso para confiar no dispositivo na rede. Então, Ricardo está no shopping, Ricardo está comendo um hambúrguer com o notebook dele e ele quer assistir alguma coisa. Ele não está pensando direito, ele só quer assistir algum conteúdo no YouTube junto com o seu hambúrguer. Então, ele clica e abre a verificação. O que acontece nessa historinha é uma simulação realista de um portal de autenticação, que por trás utiliza engenharia social para simular um processo de verificação que, na verdade, não verifica nada. É apenas uma desculpa para executar um processo que vai instalar o nosso software que conecta ao nosso C2 via rede Tor. A estratégia aqui do atacante
ela é simples e eficaz. Ele não precisou explorar nenhuma vulnerabilidade direta do Windows Zero Day. O que ele explorou foi o comportamento previsível do usuário no shopping. Ricardo não validou o certificado do domínio, só viu que era um domínio bonito. Confiou no nome na rede, viu uma interface familiar, viu a logo e seguiu o fluxo. E esse é o ponto-chave do processo. Não é necessário invadir um sistema utilizando força bruta ou vulnerabilidades específicas que demandam de uma abordagem específica, de um processo que talvez nem exista. Então, às vezes, uma entrega de pacote bem feita já é o suficiente. A aula de hoje vamos explorar com 3 máquinas, sendo elas Ubuntu, Kali Linux e Windows 11. O Ubuntu estará com o adaptador Alpha AC1900, o Windows 11 com o adaptador TP-Link Arc T2U e o Kali vai servir de servidor C2 na rede Tor. Funciona assim. Nosso cliente é o Windows 11, o Alpha junto com o Ubuntu sobe a rede falsa e o cliente se conecta nela. Por fim, o Kali tem total controle daquele sistema operacional. Um lembrete aqui, ainda não entramos no módulo de Wi-Fi e nem de phishing. Então essa aula é um vetor inicial do processo de entrega que necessita de um hardware especial que suporta o modo AP e que novamente vamos focar em phishing e Wi-Fi. Só que nessa aula eu gostaria de trazer essa abordagem de vetor inicial porque é uma abordagem muito importante para o conhecimento. Vamos lá na prática ver esse laboratório. Opa pessoal, eu estou aqui no laboratório da aula de hoje. Então aqui do lado esquerdo, vou até aumentar a tela dele, temos um Ubuntu, onde ele que vai ser o gerador da rede Wi-Fi fictícia. Do lado direito, embaixo, o nosso querido Kali Linux, onde ele vai subir o Tor, já vou até subir aqui o System Start Tor, e também pegar o nosso script do Netcat PY, que age como um servidor de comando e controle. E aqui em cima está a cereja do bolo, o Windows. Só que eu decidi trazer uma proposta diferente. Tem diversas abordagens quando se trata aqui de RID, de Captive Portals. Eu vou explicar, só que eu decidi trazer uma um pouco diferente. Vamos lá. Querido Windows está aqui e olha quem que está aqui na nossa aula hoje. O Kaspersky, diferente do Defender. O Kaspersky, ele é um antivírus. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que ele é pago. A versão free dele é muito ruinzinha, se eu não me engano. Se tiver versão free, então o que que eu fiz? Eu peguei o Kaspersky Standard. Aqui, ó, você pode ver que a assinatura está ativada, ou seja, eu estou com uma assinatura paga do Kaspersky Standard. E não é a versão mais topada dele, só que é uma versão bem útil. Deixa eu até pesquisar aqui no Firefox. Ele é uma versão. Existe 3 versões do Kaspersky, só que todas elas, pelo menos, era o que é para ser, teoricamente, deve capturar os tipos de software da mesma forma. Kaspersky, versões pago. Ah, eu tenho que mudar o teclado. Vamos ver aqui a loja oficial do Kaspersky. Kaspersky é um dos antivírus mais poderosos do mercado, com certeza. Ele é um dos melhores que existe. Se podemos classificar assim para o público comum, sem ser corporativo, o Kaspersky realmente é um antivírus muito bom. Então vocês podem ver que eu estou aqui com a versão Standard. Eu peguei um teste que tem dessa versão. Existe a Plus e o Premium. Agora, a diferença vai vir aqui embaixo. Alguns têm VPNs, aqui ó, VPN mais rápida, verificador de vazamento de dados, o que não importa muito no foco da aula, que seria a proteção. O Kaspersky, o antivírus deles, tem proteção. Opa, atualizou. Tem proteção, é porque eu cliquei, mas ele tem proteção contra vírus, contra tipo de malware, contra tipo de ransomware. Esse é o ponto principal. É a proteção.
Além de todos ter navegação segura na web, porque o Kaspersky ele consegue pegar no navegador, é muito legal. Remoção de antivírus, remoção de vírus, na verdade, existente. Anti-phishing, ó, esse aqui é um dos pontos mais interessantes. Firewall bidirecional também na versão Kaspersky Standard. Então, eu não estou sendo patrocinado nem nada do tipo, e se quiser, eu estou aberto a opções, é claro. Só que o ponto principal dessa aula é que o Kaspersky é um antivírus que todo mundo conhece e é muito utilizado. Então eu decidi pegar ele aqui para o exemplo dessa aula. Na aula anterior, trabalhamos no nosso software utilizando o C Sharp. E eu vou utilizar aquele mesmo software. Aqui está o Kaspersky, ele já está rodando. Eu estou sem acesso à internet. Ó, e também esse Windows não está ativado, só que também não impacta no que ele deve fazer, porque ele está aqui e ele está rodando. Ó, o componente principal, do detalhes, a assinatura de avaliação está ativa, é claro, né? Eu peguei avaliação. É necessário atualizar o banco de dados, o problema será resolvido após a atualização do banco de dados. Beleza. Isso aqui é interessante, tem que atualizar, mas a pessoa está sem internet, porque ela está em um ambiente como um shopping, por exemplo. Então, no shopping não temos rede Wi-Fi. O Kaspersky ele vai ter que trabalhar offline. E esse é um ponto interessante que eu quero trazer. É o fator de trabalhar offline. Ó, a segurança está tudo ativo. Bloqueador de ataque de rede, navegação segura anti-phishing, inspetor de sistema, firewall, antivírus de e-mail, tudo está ativado. Beleza, deixa o Kaspersky aí. Mostrar redes disponíveis, ó. Não tenho cabo porque estamos no shopping. Então no shopping não tem isso. Shopping fictício, é claro. Então tem as redes Wi-Fi e a pessoa está offline com o seu querido Windows. Beleza. Vamos começar a aula então. Preparei foto como sempre para estudarmos. Primeira foto é essa aqui, porque temos que compreender uma coisa importante. Deixa eu estar apitando ali o Windows. Adaptador Wi-Fi voltado para teste e adaptador Wi-Fi comum voltado para pessoas. Isso aqui é claro que não estamos no módulo de Wi-Fi ainda, só que é um compreendimento geral, é só para estarmos adequados com todas as funcionalidades da aula de hoje. Adaptador Wi-Fi comum. Então temos alguns adaptadores aqui da TP-Link, esse aqui é muito famoso, esses dois aqui é muito barato e famoso, você encontra facilmente em marketplaces ou até mesmo na sociedade. Esses outros aqui também se encontra. TP-Link já é classificado como uma empresa muito, muito excelente. Vamos utilizar esse TP-Link aqui, ó. Ele tá bem aqui já no Windows 11, você pode ver que ele já tá até sendo capaz de identificar redes Wi-Fi, ok? Adaptador Wi-Fi voltado para teste de segurança. Então aqui já entra adaptadores como o TP-Link WN, esse aqui é só a versão 1 funciona e é bem difícil você encontrar, então é realmente recomendado um da Panda ou o da Alpha. Esses 4 aqui são da Alpha, ó. E a Alpha é realmente um dos melhores. Então, quando se trata do adaptador Wi-Fi comum, a diferença é que ele serve para conectar rede Wi-Fi, para navegação, para download, para esse tipo de coisa. O modo de operação dele se chama modo gerenciado, Managed Mode. E a única função desse modo é conectar como um cliente normal. A função dele é isso. Então ele não tem capacidade de capturar, ele não tem capacidade de ver o tráfego de outras redes. E a única coisa que ele tem capacidade é isso aqui, ó. É ver as redes. E se alguma rede aceitar, ele conecta. Simples assim. Vou diminuir aqui o Kali. Beleza, então a diferença aqui para um adaptador de pentest, por exemplo. O pentest já tem aqui o modo monitor, que escuta todo o tráfego Wi-Fi ao redor. Então ele escuta todos os pacotes no ar, mesmo em redes que ele não estão conectados. Então aqui o TP-Link ele consegue ver as redes, só que ele não consegue capturar os pacotes porque ele não está naquela rede. Só que modo monitor consegue.
Tem também uma injeção de pacotes, envia pacotes ali simulando redes falsas, de desautenticação, de spoofing. Então, ele consegue forjar, ele consegue simular atividades, como o de desautenticação que desconecta todos os clientes daquela rede. E outro exemplo aqui é a captura de handshakes, WPA e WPA2, ou seja, ele consegue interceptar processo de autenticação de segurança entre o roteador e os clientes, porque tudo está passando pelo ar. Então é totalmente diferente um dos outros, e o que altera é o chipset, a capacidade do chipset que altera. Então, um chipset desse é feito para conectar. Um chipset desse já tem uma liberação ali que consegue identificar pacotes na rede. Não tem como, de forma alguma, pelo menos nos dias atuais, de você pegar um adaptador que não tem essa capacidade por padrão no seu chipset e fazer alguma manobra para funcionar. Então, realmente, o chipset tem que vir da própria fábrica funcionando com isso. Até mesmo esse pequenininho aqui, o TP-Link WN, ele já vem de fábrica com essa disponibilidade. A diferença é que você instala um driver específico, mas aquele chipset, por padrão, ele já é capaz. Aí entra também chipsets e muitas outras coisas. Só que o importante é essa diferença. DBI significa ganho da antena. É como a antena foca o sinal. DBI é um ponto muito interessante. DBI significa decibéis. É uma relação isotópica. O ponto inicial aqui, que é mais importante que eu trouxe, é que ele é uma unidade que mede o ganho da antena. Ele mede o foco daquela antena. Ou seja, o quanto ela consegue ampliar o sinal em uma direção específica. Olha essa foto aqui, por exemplo. Quando trabalhamos com uma antena de 2 dBi, aqui já é 5 dBi, mas até 2 a 4 dBi, conseguimos trabalhar em uma área mais aberta, em uma área puxada por 360. O alcance ele é mais curto, mas ele cobre uma área mais ampla. Já quando começamos a medir dBi em escala como 9 dBi, escala como 15 dBi ou até mesmo 7 dBi, começamos a ver que o ganho da antena começa a ser focado em uma direção, é tipo um laser. Antigamente você estava com uma luz de casa que pega 360 e a partir de agora você está com um laser, uma lanterna cada vez mais forte que só foca em um ponto. Então o alcance ele é mais longe, só que ele precisa estar bem apontado. O alcance, ele tem que estar bem apontado. Se for direção de centímetros errado, ele não conseguiria capturar a antena ou aquele sinal. Então, ele é utilizado em ataques de longa distância. E quando vamos medir dBi, é muito importante escolher o correto. Nem sempre mais dBi é melhor. Por exemplo, se você está em uma área mais fechada, você vai preferir uma relação de 360 graus. Você vai preferir um alcance desse. Porque uma antena de 2 dBi, ela consegue um alcance estimado de 30 metros. Isso 360, a direção é de 360. Uma antena de 5 dBi, omnidirecional, de direções, de várias, não direcional, ela consegue até uns 80 metros. Isso também puxando quase 360, como você pode ver aqui, de 40 graus. Aí quando subimos para uma antena de 9 dBi, ela consegue em média até uns 150 metros, só que também novamente mais focado. E puxando para algo mais cabuloso, de 14 a 15 dBi, estamos trabalhando com 1 km. Só que aí é de 30 a 60 graus de foco. Então você pode ver que a cada aumento você vai focando, só que vai aumentando também a longevidade de tudo isso. Por exemplo, tem antenas hoje de 24 dBi, para o público comum eu já cheguei a ver de 30 dBi, que são antenas capazes de ir a 2 a 4 quilômetros, dependendo do ambiente, só que são antenas direcionais, ou seja, elas são focadas em uma direção e a cada vez vai estreitando a sua direção de 80 a 12 graus de foco em antenas de 24. Eu trouxe um exemplo, então, só para ficarmos habituados com todo esse esquema.
que seria a potência com o Alpha WUS 1900, que é o AC 1900, com uma antena direcional. Então, um ambiente fictício para familiarizarmos com esse DPI, com a capacidade de um Wi-Fi. Então, o adaptador Wi-Fi Alpha AC1900 está aqui. Ele utiliza um chipset RTL8814AU, que é um chipset que é capaz de capturar redes, é capaz de injetar, é um chipset realmente muito poderoso. E eu conectei ele em uma antena de 24 dBi da IAG, aqui ó, direcional, com um conector RP-SMA, que é o mesmo conector que o adaptador suporta. Lembrando que quando trabalhamos com adaptadores, tanto esses aqui de público comum, tanto esses de pessoas focadas em testes, essas antenas, na sua maioria, são descartáveis. Então você pode tirar e colocar outra antena, uma antena mais poderosa, uma antena de 5 dBi, uma antena de 9 dBi, 15 dBi, ou antenas realmente direcionais, caso o conector seja o mesmo, como essa antena que poderia ter 20 dBi, 24 dBi, 25 dBi. O alvo é um roteador que está utilizando o WPA, esse é um dos roteadores mais famosos, quem conhecer pode deixar aí na descrição, que é um roteador comercial. Então esse é um roteador que está a 2 quilômetros lá no shopping Netcat. E para funcionar corretamente, essa distância absurda de 2 quilômetros, seria ideal não ter obstáculos visíveis. Seria uma linha reta. Como é que seria uma linha reta, né? Se tem casas, se tem prédios. O certo seria, por exemplo, o alfa estar num sexto andar, sétimo andar, oitavo andar de um prédio e aí partir dele ele focar a antena direcional, porque assim o obstáculo vai ser menor. Não vai ter carro, não vai ter pessoas, o que pode atrapalhar. Só que esse é o objetivo pessoal, que é o fato de vocês compreenderem o fator de dBi e a distância dele. Então, quando trabalhamos com Wi-Fi, estamos falando de gerar, teoricamente, é claro, uma rede a 2 quilômetros de distância, o que é absurdo. Só que logo mais dBi tem essa diferença do alinhamento do sinal. É isso, vamos para a aula logo, que é fazer o que viemos fazer, que é uma rede fictícia do Netcat Shopping. Ixi, diminuiu o tamanho aqui dele. Vou aumentar 200%. Então, na nossa aula hoje, vamos realizar um Captive Portals, onde ele vai instalar o nosso software. Primeira coisa, já tem a fotinha aqui, eu vou seguir elas e eu já explico. Vou abrir o terminal. Também eu tenho que alterar o teclado. Vou alterar aqui o teclado, adicionar, português do Brasil, português do Brasil. Deixa ele adicionar, puxar aqui para cima. Deixa ele adicionar aí. Opa, ele saiu, mas ele já deve ter colocado. Sudo su, entrar como super usuário aqui no Linux. Ele já tem os drivers. Ele já está com os drivers. Ah, só que bugou o driver dele. Ixi, que droga. Vou ter que reiniciar essa máquina aqui com reboot. Então vou fazer um corte só para reiniciar ela. Reiniciei ela. Tá terminando de subir aqui o Ubuntu. Entrar aqui. Netcat teste. E dessa vez o driver deve ter subido corretamente. Já instalei o driver, instalar driver de adaptador depende muito do seu adaptador. Algumas vezes é muito chato, outras é mais fácil de ser compatível. Vou aproveitar aqui e configurar a exibição 200%. Manter. E olha aqui, ó. Sem fio, selecionar a rede. Dessa vez ele está conseguindo capturar as redes ao meu redor. Então, vai dar certo. Vem aqui em HTML. Opa, na verdade em
as imagens, abrir um terminal, e aqui entrar como super usuário, e como super usuário, a primeira coisa é atualizar os pacotes. Então, já separei os comandos aqui de atualização. Esses comandos são padrões. Então, aqui, nesse primeiro, é instalar as atualizações de pacotes disponíveis no nosso próprio sistema. Depois, tudo nessa lista vai ter "-y", ou seja, vai instalar sem ficar pedindo permissão. O hostapt serve para transformar o nosso ponto de acesso, nosso adaptador, em um access point. O DNS mask é um servidor leve de DNS e DHCP, servidor web, linguagem do back-end, dependência do Apache, iptable de firewall e NetTools. Beleza, tudo padrão. Deixa ele instalando corretamente aí. Enquanto ele vai instalando, já vamos fazendo a segunda parte. Sudo su, entrar como superusuário, ficar fazendo depois permissões e vamos criar um diretório Captive Portals. Entrar aqui dentro de Captive Portals e aqui dentro fazer outro diretório chamado configuração. Entrar dentro de configuração e temos dois arquivos que tem que ser feito aqui dentro, que é o hostapt e o DNS mask. Vamos começar com o hostapt, que é um software para criar um ponto de acesso. Já utilizamos ele aqui nas nossas aulas. Então ele serve tanto para copiar redes, tanto para fazer Captive Portals, ou seja, resumindo, Wi-Fi phishing. Então aqui dentro dele tem algumas configurações que vamos ter que fazer no arquivo de conf. A primeira é a interface. A interface, é claro que ela vai alterar de interface para interface. A minha é essa WLX, porque o meu adaptador está com ela aqui, ó. Só que a sua pode ser outra, então tem que tomar cuidado com esse negócio de interface, porque talvez pode dar errado por causa da configuração da interface. Então, hoje, fazer aqui com o nano o hostapt.conf e colar esse aqui. Vou explicar rapidão. O interface, então, se trata da interface da rede Wi-Fi. Então, no caso, essa WLX00C é o nome da minha interface, do meu adaptador. E, novamente, o seu pode ser diferente. Logo embaixo, temos o driver NL80211. Esse é um driver moderno utilizado por adaptadores ou placas Wi-Fi compatíveis com Linux. Existem outros, por isso que tem que tomar cuidado se a sua for antiga. Se a sua for um pouco mais nova, o seu adaptador, a placa de rede não tem muito essa função. Então teria que ser o adaptador Wi-Fi. Se seu adaptador Wi-Fi for um pouco mais recente, um pouco mais moderno, utilize um NL8211. Antigamente utilizava o Hostap, só que esse aqui é melhor. SSID é o nome da nossa rede. O SSID é o nome da própria Wi-Fi que vai mostrar aqui do lado. HW mode igual a G. Esse aqui é o modo de operação do hardware Wi-Fi. O modo de operação é o seguinte: se definirmos como X, ele vai utilizar o padrão 802.11g, que utiliza a frequência 2.4 GHz. Podemos até pesquisar aqui o padrão 802.11g. Ó, pesquisar ele aqui na barra. Existem outros padrões e eles mudam a categoria final. 802.11 é o protocolo de padrão de rede Wi-Fi. Então, 802.11 é 2,4 GHz e ele pega até 54 megabits por segundo. Existe, por exemplo, o categoria B, que vai pegar até 11 megabits por segundo. Também existe a categoria A. Categoria A, já entramos no fator de 5 GHz. E o fato dos 5 GHz
aqui tá falando que o máximo é de 54 megabits, só que trabalha em outra frequência. Então, o modo de operação é muito importante e vamos trabalhar em 2 GHz, porque a maioria dos adaptadores é capaz de pegar essa frequência. Então, tem o porquê eu alterar esse modo de operação para somente uma categoria 5 GHz, por exemplo. Canal 11 vai definir o canal de rádio que o seu adaptador vai funcionar. Então, nesse modo G, não sei se aqui vai estar, mas o modo G ele pega do canal 1 até o canal 13. Ó, channel. Ele vai pegar do canal 1 até o canal 13. Então, estamos trabalhando quase no último canal aqui, ó. Ele utiliza, na verdade, 11 canais. Ele utiliza 11 canais. Aqui ele não vai estar, vai estar só os números de canais do AC, do A, que trabalha ali de 20 e 40 MHz. Que eu acho que não vai ter aqui, ó, do 1 até 14, que tá falando mais ou menos. Tem 1 a 14 aqui, ó, de 1, 6 e 11. Então ele trabalha com esses canais, o modo G, depende ali dos países também. Isso aqui depende ali dos países. Na maioria dos países ele permite do 1 ao 13. Então o canal 11, ele é um canal comum, mas ele também evita interferência com canais baixos, porque normalmente um roteador vai trabalhar, ou um roteador ou um celular, vai trabalhar em canais como o canal 6. Então, trabalhando em um canal como 11, ficamos livres para ter menos interferência na nossa conexão com o alvo. Esse aqui, IEEE 80211N igual a 1, habilita o modo 802.11N, também conhecido como a tecnologia do Wi-Fi 4. Eu acho que eu até copiei aqui também. Aqui, ó, tem aqui para eu demonstrar que é a tecnologia Wi-Fi 4. Também depende do seu adaptador, porque se o seu adaptador consegue suportar a emulação deste tipo de protocolo do Wi-Fi 4, é interessante, porque dispositivos preferem versões mais novas do Wi-Fi. Só que também existem adaptadores ou dispositivos que não conseguem pegar versões mais novas do Wi-Fi, como o Wi-Fi 6. Então tem que tomar cuidado. O Wi-Fi 4 é um intermediário. A maioria consegue trabalhar. Então esse padrão ele permite uma velocidade interessante e um desempenho interessante, mesmo na faixa 2,4 GHz. Então ele opera tanto na faixa de 2,4 até 5 GHz, com no máximo de 600 megabits por segundo, o que é realmente uma velocidade bem interessante. Então, só isso aqui que é importante. Estamos definindo que é para ele trabalhar com o Wi-Fi 4, que é mais compatível. Ele vai emular uma rede com Wi-Fi 4. Ignorar broadcast SSID igual a 0. Isso aqui é bem legal, porque estamos definindo se o SSID, ou seja, o nome da nossa rede, a nossa rede em si, ela vai ser oculta ou ela vai ser visível. Quando definimos 0, significa que ela será exibida para o público, uma rede visível. Quando definimos 1, ela não será exibida para o público, ela vai ser uma rede oculta. Então aqui está definido como visível para atrair as pessoas a clicar. Essas aqui todas, ó, estão definidas como visíveis. Essa aqui já está definida como 1, SSID 1, rede oculta. Ou seja, ela não está sendo exibido o seu nome, está exibindo que ela existe porque o adaptador vai capturar todo tipo de rede, não tem como se esconder, mas está definido como rede oculta. Alges igual a 1. Definir o algoritmo de autenticação. Então, quando trabalhamos com o algoritmo 1, é Open System Authentication, sem senha. Sem senha. Só Open System. Abriu o sistema, você está autenticado. Open System Authentication. Existe o 2, que seria o WEP. Existe o 3, que vai trabalhar em ambos. Então, nesse caso, estamos definindo que a rede vai ser aberta, ela vai ser uma rede sem senha. Só de clicar já vai aparecer. Essas todas aqui estão fechadas, provavelmente definida com o 2, que utiliza a tecnologia de segurança. Qual que faltou? WMM Enable igual a 0, vai desativar o Wi-Fi multimídia.
O Wi-Fi multimídia, o WMM, ele melhora o desempenho para pacotes específicos. Ele consegue ter a capacidade de identificar se a pessoa está em uma chamada de vídeo, uma chamada de voz, está enviando um tipo de áudio. Então, ele vai lá e prioriza. Desativar melhora a compatibilidade com dispositivos antigos, porque esses dispositivos antigos, ele talvez não tenha essa capacidade do WMM. Então, para um tipo de teste de ataque, desligar pode facilitar técnicas como spoofing ou técnicas de enviar um arquivo, por exemplo, porque ninguém vai estar sendo favorecido na nossa rede. Esse é o Hostapt. E agora vamos passar para o próximo, que é o DNS Mask. dnsmask.conf. Deixa eu ver se eu salvei aqui o código dele já. Interface no resolve. Isso aqui. Beleza. O Hostapt, então, ele trabalhava gerando a rede. Definimos um protocolo, definimos uma frequência, um canal de comunicação naquele parâmetro daquela frequência de 2,4 GHz. E agora, quando trabalhamos com o DNS Mask, estamos trabalhando com um ponto muito importante, que é a conexão das pessoas, dos clientes daquela rede, ou seja, o servidor DHCP junto com o servidor DNS. Vamos entender aqui rapidão. Vou abrir aqui, fica até mais fácil da compreensão. No resolve vai impedir o uso do arquivo padrão de resoluções de nome, para não ficar os nossos clientes inicialmente entrando no Google, entrando na Cloudflare. Estamos bloqueando isso, não vai existir isso. A única forma deles se conectarem com o DNS inicialmente vai ser com o nosso servidor DNS. Interface. A interface de rede já explicamos. Agora entra aqui no DHCP Range. Esse aqui é um ponto legal, porque estamos definindo o intervalo de endereço IP que será distribuído via o protocolo DHCP, que é o protocolo de distribuição. O cliente conectou, ele vai receber um nessa faixa. A faixa ela se inicia no 10 a 010 e vai até o 10 a 0100, ou seja, o tempo de concessão também é de 12 horas. Então, os clientes recebem de 11, 12, 13, 14, 15, 50, 200, 200 não, né? 50, 51, até o 99. O 100 normalmente ele fica vazio. Então, o DHCP Range 10 a 10 até 10 a 100. E o tempo de concessão é de 12 horas, o tempo que aquele IP será reservado para o cliente. Então, o cliente pode ficar conectado por 12 horas, depois ele vai revezar o DHCP Range com outra pessoa. Então é bem simples, só se trata ali do quanto de pessoas você vai trabalhar ou da faixa. Poderia ser, por exemplo, algo bonito, como o 9268, algo do tipo. O 10 a 0 é clássico. DHCP, é porque se trata da classe também. DHCP option igual a 3, 10 a 0, 1. Então estamos definindo que o gateway padrão, esse igual a 3 define o gateway padrão do DHCP, estamos definindo que vai ser 10 a 01. Então tá dizendo, ó, o gateway dessa rede é 10 a 01. O gateway não é o 92.168.0.1. O gateway é 10 a 01. DHCP option igual a 6 faz a mesma coisa do igual a 3, só que altera. Ao invés de ser o gateway padrão, vai ser o servidor de DNS padrão. Então, você quer resolver google.com? Vai envia a sua requisição para o nosso servidor DNS padrão, qualquer 10 a 01. Então, como você quer controlar aquela rede do Captive Portals, você tem que ser o gateway e você tem que ser o servidor DNS. Então, para um tipo de teste, quando a pessoa apontar para facebook.com, ela vai ser redirecionada para onde o dispositivo aqui, no caso, a configuração quiser. No caso, o 10 a 01. Embaixo temos uma das opções mais úteis, que é o address, barrinha, hashtag barrinha 10 a 01. Redireciona qualquer requisição representada ali por barra, hashtag barra, qualquer requisição para o IP 10.0.1. Qualquer requisição, qualquer uma, Facebook, Google, WhatsApp, web, netcattest.com, tudo vai ser redirecionado e forçado para passar por 10.0.1.
Isso quer dizer que qualquer site, então, digitado pelo usuário, pelo cliente, vai apontar para o mesmo endereço IP local daquela rede e vai abrir o nosso servidor do Apache que instalamos. E esses aqui são logs das DNS feito, das carries e do DHCP. Vou salvar, vim aqui voltar e agora vamos criar o autoconfiguração. Eu autoconfigura. Eu criei esse aqui, autoconfigura, porque ele já facilita a configuração e não vamos precisar ficar configurando manualmente cada parte, porque é um código bem longo. Vou salvar ele aqui já, vou explicar ele rapidão. Então, beleza. Bin Bash já informa que é um script que deve ser interpretado como bash, então ele tem que ter permissão na hora da sua execução. A limpeza de regras, ou seja, ele vai colocar para matar o DNS mask e o hostabt. Espera aí, no caso, eu tô com o script errado aqui, ó. Isso, ele vai matar então o DNS mask e o hostabt para não ter problemas na hora dele subir novamente. Então, só caso você, sei lá, subiu várias vezes, não vai ter problema porque ele vai matar aquele processo antes de executar novamente. Configurando a interface. IP-Link 7, então ele está definindo que a interface sem fio vai ser aquela ali e ele está dando um down, então ele está desativando. Logo em seguida que ele desativa, ele dá um IP ADDR flush dev e coloca a interface. Então ele remove qualquer IP utilizado naquela interface novamente, caso você ficou mexendo demais no seu adaptador. É só uma medida de prevenção. Logo em seguida tem um dos mais importantes, que é o IWDev setType underline AP, que muda o modo de interface para o modo AP, o modo Xpoint, que é utilizado para criar um hotspot, ou seja, um Captive Portals. Você precisa deste modo na sua interface, senão nada vai funcionar, senão o hostabt não vai funcionar. Então, o seu adaptador ele tem que ter essa capacidade e o seu driver tem que ter essa capacidade de operar no modo Xpoint. IP-Link set up reativa aquela interface sem fio e logo em seguida estamos atribuindo àquela interface o IP 10.0.1/24, que será o gateway da rede. Anteriormente definimos que o gateway é 10.0.1 e agora estamos definindo que o nosso adaptador Wi-Fi será esse gateway. Embaixo tem o iniciando, o hostabt, que inicia o hostabt como um arquivo de configuração específico, e esse parâmetro "-b" significa que ele executa em segundo plano. Da mesma forma, ocorre aqui embaixo, que inicia o DNS mask em segundo plano. Mais para baixo, vamos ter as configurações de redirecionamento. No caso, a minha eu já vou colocar um ponto que está errada essa configuração, que é o ETH0. O ETH0 está aqui, só que você tem que verificar qual que é a sua interface de rede cabeada. No meu caso é a NS33. Então vou lá, vou configurar de ETH0 para NS33. Lembrando que isso aqui é para gerar um hotspot, uma rede, só que você está gerando uma rede. Da onde vai vir sua internet? Ela vai vir de outra rede Wi-Fi ou ela vai vir de um cabo? No nosso caso, ela está vindo de um cabo. Ela vai vir de um cabo. Aí, a partir da internet do cabo, as pessoas que forem clientes e conectarem via Wi-Fi vai receber a internet, por causa que o dispositivo tem outro meio de passar a internet, o nosso gateway. IPTables, flush e -tnat flush limpa as regras tanto da tabela padrão do filter, tanto do NAT do IPTables. Agora, a partir daqui, já entra o fator de configuração, porque esse primeiro aqui, por exemplo, do deport 443 redirecionar para o 80, significa que todo tráfego HTTPS, todo tráfego 443 vai ser redirecionado para a porta 80. Isso aqui é muito útil para conexões seguras, forçar o usuário a um portal falso, só que sem o antivírus, no caso,
o Kaspersky e sem o próprio sistema ficar falando aí, você está configurando a 80. Não, você está, teoricamente, sendo redirecionado para 80, mas você veio da 443. Essas duas aqui, tanto a 443 de porte, tanto a de porte 80, indo tudo para 10.0.1.80, significa que todo o tráfego vai ser redirecionado para o servidor local. Ou seja, tanto o tráfego HTTPS, tanto o tráfego HTTP 80 vai ser redirecionado. Só estamos novamente reforçando e forçando que se caso a pessoa entrar no google.com, ela vai pegar aquele do HTTPS da porta 443 que deveria enviar para o Google e ser redirecionada para o 10.0.1.80 e vai abrir o nosso site local. Por fim, temos aqui para habilitar o NAT para os clientes conectados ao AP. Consigam acessar aquela internet por meio da interface. No caso, é uma interface Ethernet, só que estava errada, né? Então, se o seu for ETH0, você deixa ETH0. Por fim, vamos ver aqui. Esses dois aqui são os arquivos de verificação da própria Microsoft. Não tem o que fazer. Quando você trabalha com Captive Portals, você tem os do Google, você tem os do macOS e você tem o da Microsoft. Então ele vai criar os arquivos que o Windows espera ver para verificar aquela conectividade. Só estamos definindo aqui os arquivos para ele não ficar de chororô. Então vai estar tudo ok. E aqui embaixo ele vai criar uma página HTML chamada redirect.html que vai redirecionar para a barra, que é o index. Então vai ser bem útil aí para tudo que vem da 443.80. O Microsoft Verificação vai achar que está conectado à internet e quando ele acha que está conectado à internet, ele utiliza o redirect. E o redirect, na verdade, redireciona para o nosso site. Por fim, ele ativa aqui o modo do Apache que permite reescrita e redirecionamento das URLs. Eu já salvei ele aqui, tá salvo, então não precisamos novamente fazer. Por fim, o liberar. Vamos lá, que aí já finalizamos, porque senão a aula também fica muito gigante. Liberar.sh. Deixa eu salvar ele aqui, eu acho que estava salvo. É esse aqui. Beleza. O liberar, ele também tem aquele probleminha, ó. É TH0, quer ver? Ah, não, é TH0 não? Ah, não, então tá tudo bem, eu tinha resolvido ele. Deixa eu verificar. Tinha resolvido tudo, porque tem vezes que ele tava errado. Acho que nesse aqui tava errado. Ah, não, tá certo. Então, beleza. Aí, esse aqui também é um script bash. Essas regrinhas aqui de ptables-f e ptables-tnat-f novamente vai limpar tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma adequada aqui. É NS33, que eu tinha falado, que eu tinha alterado. Então aqui estamos definindo uma regra, -tnat, definindo a regra da tabela NAT, que vai encadear com o post-routing. Ou seja, com -o NS33, ele vai aplicar os pacotes saindo pela interface daquela rede NS33. E com esse -j masquerade, oculta os IPs internos. Ele vai substituir pelo IP da interface de saída. Essa regra aqui, na verdade, ela está definindo ali na tabela NAT que os pacotes vão sair pela NS33, porque o arquivo que eu fiz do liberar.sh, na verdade, se trata de um arquivo para liberar a internet, porque anteriormente bloqueamos a internet falando, vai passar tudo pelo 10.0.1, nada vai para a internet, vai ser tudo pelo nosso adaptador. Dessa vez estamos gerando uma rede ali, gerando uma rede não, uma regra, na verdade, NAT, forçando tudo passar pelo NS33. Não é à toa que a segunda regra que estamos colocando aqui é permitir que encaminhamentos de pacotes da interface WLX do nosso adaptador para a NS33. Isso aqui vai autorizar o dispositivo conectado do adaptador, na interface dele, ser redirecionado os pacotes
para o ENS33, onde tem acesso à internet. Logo em seguida, também temos o de permissão, que é a resposta de conexões já estabelecidas da internet voltarão aos clientes. Então, quem estabeleceu uma conexão com o ENS33, depois o ENS33 vai conseguir reenviar para a interface. Esse aqui, menos M states, igual state aqui, ó, traço state, é só para falar que os pacotes que já têm conexão previamente poderão ter essa permissão de retornar para casa, vamos dizer assim. Então, se você fez um TCP, ele vai sair da sua interface, vai para o ENS, caso aquele TCP envie algum tipo de pacote, aquela comunicação, o ENS33 vai conseguir enviar para o seu adaptador, que vai conseguir identificar via DHCP quem a enviou. Beleza? Tem mais alguma coisa aqui? O eco. Esse eco aqui, ó, isso aqui faz parte da de cima. Eco 1 do IP4 é uma das partes mais importantes, que vai permitir o roteamento de pacotes IPv4, que é um requisito para você passar a internet. Removendo o hijack de DNS, isso aqui vai lá no arquivo portals, configuração DNS mask, e vai remover aquele, forçando tudo passar por 10.0.1, ele vai remover aquilo. Removidos com sucesso, já não existe nada a ver, PQ vai matar o DNS mask, vai esperar um segundo, porque você removeu aquele lá que forçava. Beleza, e esse aqui vai reiniciar o DNS mask com o DNS liberado. Seguinte, é só alterar nas regras para parar de forçar tudo passar pelo nosso querido gateway do 10.0.1 e passar para a internet. Isso aqui vai ficar bem claro quando fazermos aqui. Vamos lá, vamos fazer o nosso laboratório. chmod x, autoconfiguração, chmod x, liberar. Opa, então vamos lá. Já dei permissão de chmod, tá tudo com permissão de execução. E agora só falta uma coisinha, que se trata do nosso design do HTML. Separei aqui uma pasta que já tem tudo para enviar. Eu não quero, de forma alguma, como é um laboratório seguro, um laboratório totalmente controlado, eu não quero disponibilizar esses arquivos de design. Então, eu vou disponibilizar somente os arquivos de configuração da rede lá no meu site. Arquivos de design como do Index, eu acho que também nem é necessário. Cada um faz o seu design do seu Captive Portals. Vou entregar aqui como super usuário. E como super usuário, eu já vou começar a realizar a transferência. Só que uma coisa antes, vou entregar também aqui como super usuário. Ficar como super usuário e aqui dentro eu vou ali para /var HTML. Aqui tem um arquivo padrão, eu vou remover ele. Beleza, aqui eu vou mover o inlogsync, que é o nosso executável, para var HTML. Eu vou mover esse index para var HTML. Eu vou mover o liberar.php, que seria para liberar a rede quando a pessoa executar o software. Mover o ponto HTA aqui, ó, que é muito importante. Eu acho que é isso, acho que não faltou mais nada não. E a imagem, né? Não podemos esquecer da logo. Aí eu vou dar um cp, logo /var HTML. Aí aqui dentro vai ser /var /html /assets. Se eu não me engano, eu tinha colocado isso. Logo underline netcat.png. Arquivo diretório inexistente. mkdir assets. Pronto, dessa vez foi. E por fim, mover logo para var HTML favicon.ico. Para ter uma favicon. Então perceba que eu movi alguns arquivos aqui para dentro de HTML, que é do nosso servidor web Apache.
Esses arquivos incluem o index e incluem o inlogsync. A partir de agora, eu posso executar o autoconfigurar aqui, o autoconfigura, e ele já vai ser capaz de gerar toda a rede. Só que faltou um comandinho e eu esqueci de pegar. Vou até pausar aqui de novo para pegar ele. É esse carinha aqui, ó. Antes de executarmos, precisamos rodar esse aqui. Esse cara aqui, ele vai systemctl stop, ou seja, ele vai parar o serviço. Que serviço? O system resolved, que é responsável por resolver nomes de domínio DNS. Eu tenho que parar ele antes de executar o autoconfigura, para não ocorrer nenhum tipo de erro na hora de subir. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui no Kaspersky. Se o malware tiver um nome, bababá, vamos corrigir tudo que você quiser feito, Kaspersky. Ó, as configurações do seu sistema operacional são seguras, que bom. Então aqui temos as redes Wi-Fi disponíveis e eu vou executar a partir de agora com o ponto barra autoconfigura. Ó, perceba que ele dá um print bonitinho de tudo que está ocorrendo. Não deu nenhum erro na hora de definir tudo por causa que paramos de resolver antes. Era só um erro que dava que eu tinha esquecido de colocar o código no arquivo de autoconfigura. Ó, subiu aqui o Netcat. Vamos até retornar aqui o Ethernet. Ou Ethernet não, no caso. Wi-Fi. Netcat Shopping Free Wi-Fi. Kaspersky está aqui. Vamos ver se o Kaspersky vai falar alguma coisa dessa rede Wi-Fi sem senha. Conectar. Tá conectando. Esperar ele conectar. Ó. Ação necessária porque está sem internet. Perceba que tá piscando aqui porque ele já abriu. Ó. Ele abriu e já deu um erro do Wi-Fi gratuito. Netcat Shopping, logozinha, tudo bonitinho. Conecte-se com segurança e aproveite sua experiência no Netcat Shopping. Estamos verificando sua rede para garantir sua segurança. É claro que é um design. É um design que eu fiz para essa aula de demonstração. Como vocês sabem, eu sempre gosto de demonstrar de forma realista um ambiente. Tem favicon. Perceba que mesmo não sendo seguro, porque não temos um certificado, ele abre normalmente. O Kaspersky tá de boa. Então vamos lá, a pessoa vamos simular o estado da pessoa, né? Aqui no Kali, ele já tá aqui, beleza. Pessoa, beleza, abriu lá, aqui em Wi-Fi, ó, porque ele já pede ação necessária, porque tá sem internet. Acessar o Wi-Fi. Estabelecendo conexão segura. Aí ele está estabelecendo. Eu sou um cliente, eu tô no shopping, eu só esperar ele estabelecer. Demorando um pouquinho. Opa, que isso? Ação adicional necessária para sua segurança, ó, para minha segurança. Essa rede exige uma verificação de compatibilidade avançada para proteger seu dispositivo contra ameaças. Perceba o seguinte: uma pessoa, é claro, nesse laboratório fictício, utilizando a engenharia social, Captive Portals, uma pessoa que tem um Kaspersky pago, que ela pagou o Kaspersky, um software de segurança avançado, não é um antivírus qualquer. Se ela quer conectar a sua rede e aparece uma ação adicional necessária, ela está com fome ou ela está fazendo outra coisa, ela vai clicar sem perceber porque ela está segura, porque ela tem um antivírus. Ela acha que é segura porque ela tem um antivírus poderoso e porque é uma ação necessária e eu quero ter internet a qualquer custo. Então vamos lá, iniciar a verificação de segurança. A partir do momento que clica aqui, automaticamente, olha o que está instalando aqui, ó. Está aparecendo como um aqui. Ele está instalando o Netcat Security Connect. Ele instalou. Aqui temos um texto que aparece, ó, que é o texto, vamos ver, opa,
Módulo de diagnóstico de rede. Para garantir a segurança total da sua conexão, nosso sistema precisa executar um módulo de diagnóstico. Ele realiza uma varredura avançada para proteger contra ameaças em rede públicas. Então, aviso importante sobre o antivírus. Como nosso software acessa configurações de rede para sua proteção, alguns antivírus podem exigir um alerta por excesso de zelo. Isso é um comportamento esperado, falso positivo. Pode confiar. Ó, ixi, aí atualizou, né? Porque depois de um tempo eu coloquei para atualizar automaticamente, que a pessoa não vai ler tudo, ela vai ler só um pouco. Mas pode aumentar também. Pode confiar, nosso software é seguro. Por favor, aceite o download e execute o arquivo para finalizar a conexão. Aguarde a execução diagnóstica. Então, eu coloquei para a pessoa instalar e depois de alguns segundos, automaticamente ele já vai passar por uma tela fictícia novamente. Ó, vou até esperar a tela fictícia. Esperar um tempinho. E ele vai cair na tela fictícia de já estar fazendo uma conexão para liberar a internet para aquele usuário. É só esperar um tempinho, ele já vai pular. Seguinte, então vim aqui na pasta arquivos, download. Aqui já tinha um NetGet Security Connect, porque eu estava testando antes se era feito o download, só que eu não executei. Não executei ele. Vamos até vir aqui em Program Data e não pode ter um NVIDIA aqui, ó. Não tem a pastinha NVIDIA. Visualizar, mostrar itens ocultos. Também não tem a pasta NVIDIA. Então, quando eu executar, é para ele aparecer a pasta. Olha, ó, conexão segura estabelecida. Parabéns, você tem acesso completo à internet. Só que você não tem. Aí, aquele arquivo PHP que eu fiz que ia liberar a internet. Só que eu configurei um pouco errado. Só para essa aula também não ter tanta diferença, não. Beleza. Vou aumentar aqui. Vou aumentar esse carinha. Ó. É necessário atualizar alguns componentes de proteção. Beleza, Kaspersky, é mesmo, mas eu tô sem internet. Então aqui minha internet, ela falou que era necessário executar um software. Eu instalei esse software. Esse software, na verdade, apareceu lá em cima. Então é só eu clicar. Ó, lembrando, eu não tenho pasta do NVIDIA. Eu vou até deixar aqui no canto. Ó, barra NVIDIA. Essa barra NVIDIA não vai dar certo, né? Como é que eu coloco aqui? Eu vou colocar um aqui em cima, Kaspersky aqui e você aqui embaixo, né? Ó, aqui embaixo. Beleza. NVIDIA não tá aqui. Eu vou executar o software. Downloads. Cara, desligou. Beleza. Aqui, cliquei uma vez. Apareceu um Smart Screen. Esse Smart Screen que é um probleminha. Só que ele não é do Kaspersky. O Smart Screen é do próprio Microsoft Defender. E olha o que ele está falando. Não pode ser acessado no momento. Verifique sua conexão com a internet, porque eu estou sem internet. Então, o próprio site, ele tinha realizado um aviso. Ele tinha realizado aquele aviso que poderia ocorrer algo do tipo. Aí vai de cada um executar. Ó, ele tinha realizado um aviso do antivírus. Isso aqui é do próprio Smart Screen. Existem técnicas para alterar isso, para não aparecer o Smart Screen. Só que essas técnicas, elas conseguem dar bypass no Defender, só que antivírus parrudos como Kaspersky pega. São técnicas como MSHTA, técnicas como PowerShell ofuscado, onde ele instala do servidor local, que é esse aqui, ele instala desse servidor para o sistema na própria rede. Então não aparece Smart Screen. Vai aparecer Smart Screen aqui, por causa que eu estou instalando. Mas, olha que interessante, o Smart Screen é de quem? Do Defender. Se eu clicar em executar, o Kaspersky devia me avisar alguma coisa. O Kaspersky que devia me avisar alguma coisa quando eu executasse, mas ele não me avisou. E ó, tem pasta NVIDIA aqui? Não tem. Vou atualizar.
Apareceu pasta NVIDIA. Kaspersky deixou executar o arquivo e é uma pasta invisível. E Kaspersky deixou executar o arquivo, deixou executar o software malicioso e deixou subir. O Kaspersky deixou subir o software malicioso. Ó, NV telemetria. Não deveria ter deixado. Beleza, como é que ele vai conectar a internet? Aí temos que manualmente liberar aquela internet. Liberar aqui. Então, no caso, eu fiz o download nessa aula do Captive Portals por causa do Kaspersky. Porque o Kaspersky pega técnicas básicas que o Defender não pega, como o MSHTA. Que daria de fazer sem o... Ó, vou liberar aqui, /liberar. A partir de agora vai liberar a internet aqui em todas as pessoas que estão conectadas. Ó, netcattest.com. Tá dando erro? Ó, aí, já puxou conexão estabelecida aqui, ó. Ainda tá dando erro, é de DNS. Só que o Tor não utiliza DNS. Aí esse erro aqui que tá dando é por causa desse carinha aqui, ó. Quer ver? Systemctl start. Pronto, agora ele deve carregar corretamente. Ou era pelo menos para carregar corretamente. Só que como o nosso C2 é na rede Tor, qualquer coisa banal da rede comum não é aplicado a o C2. Olha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Se eu colocar um ROAM, ele vai executar e trouxe o dir. Então é cabuloso, como vocês podem ver. Agora, a partir de agora, só o DNS que não está funcionando por causa da rede Wi-Fi. Só que o Kaspersky, offline pelo menos, deixou executar o nosso script. Então eu posso até andar sobre os arquivos, ó, usuários, netcat, download. Vamos andar até lá, cd, e vai andar. Ah, ele andou, dir. Eu ainda estou em update. Acho que eu escrevi errado, foi cd. Não era cd, não? Acho que era cd no CMD. Eu tô louco. Acho que eu tô louco, deve ser por isso. Mas é possível andar realmente. Ó. Então essa aula ficou um pouco maior, só que o objetivo dela é isso. É a demonstração. Eu não sei porque a rede... Aqui, ó, a rede já apareceu, ó. Que eu estou conectado à internet, tá vendo? Conectado e aberto. Não sei por que que não tá carregando o DNS. Aí, o DNS ainda está se recusando a carregar. E olha que eu ativei o System Resolved. Aí teria que verificar as configurações mesmo de DNS. Só que de qualquer forma, ele subiu o NVTelemetria, ele subiu a rede Tor, então ele está conectado à rede Tor. E ele subiu o nosso agente Tor sem chamar a atenção do Kaspersky. O que é realmente algo diferente e cabuloso. Porque o Kaspersky, mesmo offline, ele devia ter reconhecido o nosso software como algo suspeito. Só que ele deixou o software ser executado. Ele deixou o software ser executado. E se ele está conectando o NVTelemetria à rede Tor, é porque tem internet de alguma forma. Eu não sei porque ele está de palhaçada quando se trata dessa conexão. Aí, ó. No caso, eu acho que é culpa realmente do adaptador ali do DNS. Essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o propósito que eu tentei trazer, que é o fato do antivírus Kaspersky deixar o nosso software ser executado. Ah, Daniel, apareceu aquela tela vermelhona que chamaria a atenção. Apareceu, é verdade que apareceu aquela tela. Só que aquela tela poderia ser evitada em antivírus comuns como o Defender. Só que, como estamos trabalhando nessa aula específica com o antivírus Kaspersky, o Kaspersky ele é mais inteligente que isso. Só que ele deixou um executável ser executado sem verificar. E ele subiu aqui, ó. Ele subiu aqui embaixo. Estamos com acesso total àquele sistema.
Estamos com acesso àquele sistema. Aí até daria de utilizar aquele de abrir o navegador. Eu esqueci de novo qual o comando. Deixa eu até ver aqui se eu tenho. Acho que eu tinha salvado aqui em uma pasta. Só que para vocês verem, esse é o objetivo da aula, que é o Kaspersky deixar, por exemplo, o executável desse ser executado e conectar a rede Tor. Ele conectou a rede Tor, então de algum modo ele tem internet aqui, ó, esse bot aqui. E é o mesmo bot, o nome dele é aqui, ó. Ele tá em que pasta? Está dentro de update. Deixa eu vir aqui. Eu achei o comando para executar. Eu tinha salvado aqui dentro de pasta de execução no meu computador aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido certinho. Aqui, ó, esse aqui. Achei. Eu vou até fechar tudo e verificar se ele tá fazendo a reconexão. É até bom. Vamos esperar ver se o bot vai reconectar no software da aula anterior. Esperar. Ele tem que reconectar ao servidor depois de 15 segundos que foi realizado aí, ó. Subiu já. Selecionar 0. Dir. Aí tá dentro de update. Agora eu vou utilizar o comando para abrir o Edge. Olha lá, ele abriu, tá vendo? Vou utilizar de novo. Ele abriu outra, utilizar de novo, ele abriu outra. Só que, novamente, o endereço IP do servidor não foi encontrado porque tem algum erro aqui na configuração do próprio iptables. Mas tá funcionando tudo certo. Essa foi a aula, até a próxima.